Olá, boa tarde mais uma vez. Isatiana aqui novamente, para que nós possamos, nesse momento, estudar o componente curricular de Geografia, onde nós iremos estudar as fontes energéticas. Na página 126, página 126 e 127, certo? Essas são as páginas das atividades, do conteúdo que nós iremos estudar. Então, vamos lá. Todo mundo localizou? Vamos lá. As fontes energéticas. As fontes energéticas, ou fonte de energia, podem ser classificadas como renováveis e não renováveis. O que quer dizer renováveis, Diana? São as que têm origem natural, como o sol, a água, o vento. E as não renováveis são as fontes que não se renovam, como o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Então, essas são as fontes renováveis e não renováveis. Como o próprio nome diz, as fontes renováveis de energia são aquelas que o tempo de recomposição natural dos recursos, ou seja, de renovação, é considerado curto, certo? E são exemplos de fontes energéticas renováveis a força das águas e dos ventos, além dos raios solares. Há ainda a biomassa, ou seja, o uso de vegetais como matéria-prima para a produção de combustível. A cana-de-açúcar é empregada na produção de etanol, utilizado como combustível em automóveis. Já a lenha e o carvão vegetal são queimados para gerar calor e energia elétrica. As fontes não renováveis de energia são aquelas que não se renovam rapidamente na natureza. Isso significa que esses recursos energéticos, se utilizados intensamente, podem se esgotar. Exemplo de fontes não renováveis de energia são o petróleo, o carvão mineral e o gás natural e o urânio, certo? Então, vamos lá. Agora iremos para a atividade. Por que as fontes de energia podem ser classificadas como renováveis e não renováveis? Por que será? Na questão 2, cite 2 exemplos de cada tipo de fonte de energia. Você vai citar fonte de energia renováveis e fonte de energia não renováveis. Na página 127, dando continuidade, nós vamos às fontes de energias não renováveis. Algumas fontes de energia são formadas pela decomposição de material orgânico, soterrado ao longo de milhares ou milhares de anos. Esse material é chamado fóssil. A expressão fóssil diz respeito a resíduos de diversos tipos de plantas e animais que estão soterrados no subsolo desde um passado distante. No caso, são aquelas pessoas que, como antigamente, as pessoas morriam, né? E ficavam, e eram jogadas assim como se fossem túnel, essas coisas, e lá ficava o que? Se tornava fóssil, né? Uma expressão fóssil, não é isso? Por quê? Porque elas tinham uma forma de, elas se decompõem ao passar do tempo, não é isso? Essa fonte de energia são consideradas não renováveis, pois demoram milhares ou milhares de anos para se formar na natureza. São exemplos de fonte de energia fóssil, o carvão mineral, o petróleo e o gás natural, certo? Então, observem bem que tem aí a mineração de carvão, né, mineral, ocorre por
meio de grandes buracos feitos com o uso de maquinários sobre as jazidas do mineral. Geralmente, há vias de circulação como estradas de ferro, rodovias ou hidrovias que levam o minério para a indústria de transformação. No caso aqui, são como se fossem trilhos, né? Trilhos, aqueles trilhos de estrada de ferro. Nós temos também a exibição aqui de uma figura, né? Gás natural e petróleo. A extração de petróleo e do gás natural geralmente ocorre em conjunto. Essa extração pode acontecer sobre terras continentais ou sob leitos de oceano. Quando ocorre sob o leito oceânico, os recursos energéticos explorados são transformados em grandes navios, denominados petroleiros. Em terra, geralmente são construídos oleodutos e gasodutos para transportar esses combustíveis. É isso? Então, vamos passar para a página seguinte, onde vocês irão observar na página 128 também, dando a continuidade. Vocês irão resolver essa atividade da página 128, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao assunto, pode entrar em contato com a tia Ana, ou melhor, eu vou colocar um link onde tenha toda a explicação mais bem detalhada, que vocês possam assistir com muita atenção, certo? Cada passo a passo, tá bom? Um cheiro no coração, um bom final de semana, estudem, certo? O futuro de vocês é os estudos, vocês são crianças, então tem que se dedicar, tem que estudar, tá bom? E até a próxima aula.